Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui novamente no seu canal Luz no Fim do Túnel, neste 21 de outubro de 2024, uma segunda-feira na capital paulista, São Paulo, dia nublado por volta aí de 21 graus. Bom, vou começar hoje falando sobre os BRICS, tirado aí da revista EIR, artigos aí interessantes, pelo menos 2 artigos e também mais algumas fontes aí que há muita repercussão em torno da não ida do presidente Lula a Kazan, agora dia 22, 23 e 24. Isso tem gerado muita polêmica, muitas críticas, aquele tipo de crítica aonde se fica assim nos antípodas, né? O tipo que adora e o tipo que detesta. Bom, eu vou me eximir de julgar essa questão, lembrando que em março de 2023, Lula deveria ir à China, encontrar-se com Xi Jinping, e ele adiou, se não me lembro se ele estava com pneumonia ou suspeita de pneumonia, mas no mês seguinte ele foi à China, em abril. Apesar que os críticos disseram que já não era a mesma coisa, né, porque já era uma coisa de menor importância. Do mesmo modo que agora, evidentemente, que é a reunião mais importante da história dos BRICS, e ele está impossibilitado de ir, enfim, a gente precisa cair na real, né, e saber que o Brasil e a África do Sul também são, vamos dizer, o lado mais frágil dos BRICS. Né? Naturalmente não tem o peso e a força, a soberania e a pujança da China ou da Rússia. O Brasil é preciso admitir, o Brasil é um quintal dos Estados Unidos. No Brasil vigora a doutrina Monroe, a América para os americanos, e a América Latina é essa América dos americanos. Veja, no ano passado, em 2022, passaram por aqui pelo menos 5 tubarões aí dos Estados Unidos. O secretário de Estado, o secretário de Defesa, o chefe da CIA, enfim, várias pessoas do Departamento de Estado. Né? Desde então não tivemos mais as visitas aí dos tubarões por aqui, né? Ou seja, não há necessidade mais de visitar, porque já está tudo dominado. Enfim, nós temos que colocar o rabo entre as pernas e aguardar melhores ventos. E melhores ventos virão. Eu acredito muito no Brasil. Acho que o Lula ele não tem margem de manobra nenhuma. Né? E se ele recebeu a ordem de não viajar e decidiu usar de um estratagema, bom, nós nunca vamos saber realmente se é real que ele cai no banheiro, se machuca, alguma coisa do tipo, né? E daí adia uma viagem de tamanha importância, né? Para o Brasil, evidentemente, e para os próprios BRICS, né? Acredito que lá a Rússia, a China sabe da situação do Brasil e sabe da situação frágil, né, da presidência do Brasil, né, e do pouco poder e, sobretudo, da pouca ou nenhuma soberania que o Brasil hoje detém. Né? Enfim, então vamos aguardar, né? Vamos aguardar e vamos falar aqui sobre os BRICS, né? O presidente russo Vladimir Putin deixou claro na sexta-feira, dia 18 de outubro, quais são as apostas aí sobre o conflito na Ucrânia. Veja, perguntado sobre as ameaças aí do Relações Públicas da OTAN, o Zelensky, né, que Zelensky anda dizendo agora que ele exige que a Ucrânia seja parte da OTAN. Ou então ele vai ter armas nucleares, né, certo? Ele vai mandar construir. Né? O Putin respondeu calmamente: a Rússia não permitirá que isso aconteça. Né? Bom, e o anúncio do Zelensky aí sobre o seu plano de vitória é um anúncio, né? É um reclame, é uma propaganda, um meme, né? Nenhuma quantidade de blefe, né? Ainda que seja do tamanho do Himalaia, né? Mudará a situação da Ucrânia, né? Qual a situação? A Ucrânia não pode vencer a guerra contra a Rússia, né? Os patrões aí do Zelensky aqui no Ocidente devem negociar ou vão perder dinheiro, terras, minerais, petróleo, gás, etc. De certo, o BlackRock, a gestão de fundos aí gigante, não quer, ou será que ela quer que mais terras ucranianas sejam da Rússia? Será que vai ser mais fácil a BlackRock negociar com os russos? Hã?
De certo, eu acho que a BlackRock vai preferir explorar a Ucrânia com Zelensky, né, e não com o Putin. Então, será que o BlackRock aposta numa vitória da Ucrânia? Bom, é difícil saber, né? Até que o Ocidente negocie com Vladimir Putin, o mundo está à beira aí de um conflito mais grave, né? A propalada terceira GG, né? Não, GM, Guerra Mundial, né? Ou GG, Grande Guerra, né? Bom, neste momento, a OTAN, Estados Unidos, realiza grandes exercícios militares lá na Europa, né? Talvez eu traga mais detalhes sobre esses exercícios. Aliás, o vídeo de ontem foi dedicado a um exercício aí militar dos Estados Unidos. Ele está muito engraçado esse vídeo, hein? Pessoal, então veja, vamos lá, vamos continuar aqui. Veja, a morte do líder do Hamas, o Yahya Sinwar, em Gaza, alardeada como uma grande vitória aí pelos Estados Unidos, né? Somente serve para aumentar as fileiras da resistência ao imperialismo sionista, né? Talvez o objetivo seja mesmo esse daí, né? Aumentar a resistência, né, ao império, né? Bom, o Biden tratou de ligar aí para o bebê diabo, né, para parabenizá-lo pela morte de Sinwar, né? E disse que agora poderemos libertar os reféns e encerrar a guerra. Veja, isso na boca do Biden, né, fica parecendo uma baba, né? Bom, ou seja, tudo que o Bibi Netanyahu aí não tem a menor intenção de fazer, né? Ele não tem intenção nenhuma de libertar os reféns ou de encerrar a guerra. Isso é tudo que ele não quer, né? E o bebê Casar aí prometeu aumentar as explosões em Gaza e no Líbano, né? Após essa grande vitória, né? Bom, também prometeu fazer um ataque gigante contra o Irã. 100 tropas aí do Rabino San, né? O sobrinho Yankee aí, os Estados Unidos, chegaram à Terra Prometida para operar o TAAD. Fiz vídeo sobre isso daí, né? O sistema de defesa antimísseis da Lockheed. Parece que um já foi destruído aí pela resistência, hein? Também parece que vazou aí um documento aí do ataque que Israel faria, né? Não sei se eu vou abordar esse tema, vamos ver. A ideia dos sionistas, bom, a ideia dos sionistas é acabar com a civilização judaico-cristã, né? E de certo inaugurar a civilização sionista anticristã, a era do anticristo, né? Bom, vamos fazer aqui, vamos recordar o seguinte: lembremos o famoso Tratado de Westfália. O Tratado de Westfália que pôs fim à hedionda Guerra dos 30 Anos lá na Europa, né? Em primeira metade lá do século XVII. Né? O tratado dizia, artigo 1, uma paz cristã geral e permanente, veja, a Europa ainda era um país cristão, e uma amizade verdadeira e honesta devem reinar. Esta paz deve ser tão honesta e seriamente guardada e nutrida que cada parte promova a vantagem, honra e benefício da outra parte. Se colocar no lugar do outro. Hein? Uma vizinhança deve ser renovada e florescer para a paz e a amizade e florescer novamente, com ênfase. Né? Artigo 2. Veja, de ambos os lados, tudo deve ser esquecido e perdoado para sempre. Fala-se de perdão. Hein? Em vez disso, o fato de que todos e cada um, de um lado e do outro, antes e durante a guerra, cometeram insultos, atos violentos, hostilidades, danos e ferimentos, sem consideração alguma por pessoas ou resultados. Isso tudo deve ser posto completamente de lado, para que tudo, o que quer que alguém possa exigir do outro em seu nome, seja esquecido para a eternidade. Então veja, os termos do Tratado de Westfália foram elaborados a partir desta visão aí. O tratado serviu então como uma base inicial para estabelecer um verdadeiro acordo de paz. Né? A ideia de que a paz requer o benefício do outro, ou seja, a vingança tem que ser deixada de lado. Nada disso faz o menor sentido para os sionistas. Né? Veja, um princípio semelhante é impossível hoje em dia. Tudo o que podemos ter hoje em dia é uma resistência desesperada e disposta a resistir até a morte à sanha sionista. Os sionistas querem realizar tudo aquilo que se afirmou sobre o Holocausto aos povos que vivem no Oriente Médio. Por milênios, hein, vivem esses povos no Oriente Médio. Por quê? Porque ele quer realizar as mesmas coisas ditas sobre o Holocausto nos outros povos? Por quê? Porque é de sua natureza. É sua propaganda, o seu dogma é indiscutível, né, de que a região é a terra prometida para o povo escolhido. No caso,
A Palestina para o cidadão israelense. Os outros povos deverão ser exterminados. Isso está explícito na doutrina sionista. Quem não entende isso, quem acha que é um exagero, não sabe de nada. Não interpreta a realidade corretamente. E não se informa com os fatos reais, mas acredita em propaganda, né? Quem acha que não é assim é um desinformado. É triste dizer, né? Veja, não teremos uma nova civilização multipolar ou regionalizada sem a destruição do sionismo. Do mesmo modo que nós não sobreviveríamos na jaula de um leão faminto sem eliminar o leão primeiro, né? Bom, a presidente do Conselho da Federação da Rússia, voltando aí ao assunto BRICS, né? Senadora Valentina Matvienko, ela disse que as próximas eleições dos Estados Unidos não são importantes. Concordo totalmente com ela, né? Não são importantes para a comunidade mundial e não vão determinar o curso da história, né? Concordo totalmente com a Valentina. E digo mais, o vitorioso da próxima eleição americana será exatamente igual aos anteriores. Ou seja, inútil e nocivo às nações e aos povos, né? A cúpula dos BRICS é o evento importante da nossa era, 22 a 24 de outubro. Hein? As negociações dos líderes mundiais em Kazan, capital do Tartaristão, na Rússia, apontam para o futuro. Bom, eu disse líderes mundiais, né? Bom, e o Lula, voltar a falar aqui, ele adiou a ida à China em março de 2023, mas foi para a China em abril. E agora o Lula cai no banheiro e adia a ida a Kazan. Bom, voltando a esse tema, eu espero que ele vá no mês que vem, até para não perder o hábito, né? De não ir naquele mês e ir no mês seguinte, né? Para repetir o que ele fez em 2023, né? Veja, as questões decisivas que a humanidade enfrenta agora: guerra nuclear ou paz? Desenvolvimento econômico ou colapso do sistema financeiro global? Veja, tudo isso vai estar na mesa para deliberação lá na cúpula dos BRICS, né? Então, assim, não é a corrida presidencial dos Estados Unidos que vai estar lá no radar na mesa, né? Veja, os americanos seguem os interesses de Wall Street e da City de Londres, e os BRICS seguem os interesses de 150 países que estão indo para o lado dos BRICS. Vamos ver quem é que tem mais peso aí na história. Veja, a economia física, vamos dizer, material, produtiva, né, está se deslocando para as nações do BRICS, né? A tendência é que isso vai aumentar, hein? O BRICS não é uma panela aí onde só vale o interesse do bloco. Ele é uma organização econômica podendo adquirir um viés político, né? Ou seja, ele está aberto à cooperação, inclusive com os Estados Unidos e com a Europa. Acontece que eles estão de nariz torcido, né? Que eles estão assim num espírito de vingança contra o crescimento deste, deste, deste bloco, né? A cúpula dos BRICS pretende liderar uma melhor arquitetura financeira internacional. Como disse o Putin, não temos pressa, mas nos movemos o mais rápido possível. Veja, há um grande esforço do sionismo yankee para desestabilizar o crescimento dos BRICS. Veja, a Argentina é um bom exemplo, né? Enfiaram um sionista no governo da Argentina e ele rejeitou os BRICS num primeiro momento. Num segundo momento, começou a ir para o lado da China. Vocês viram? Talvez seja o efeito Bukele aí de El Salvador, né? O mais provável é que os BRICS saiam mais fortes de Kazan. Podemos fazer aqui essa previsão. Novas arquiteturas de segurança mútua internacional para os países dos BRICS estão sendo erguidas. Veja, os BRICS estão abertos para que todas as nações se juntem ao processo em curso. A tendência dos sionistas de dividir o mundo em dois blocos separados, um bloco da OTAN com tarifas e restrições e sanções, né, e um bloco dos BRICS, sugere que em breve, faço aqui o meu vaticínio, hein, os BRICS também serão um bloco militar. Bom, segunda parte do vídeo, falar aí do ataque de Israel ao Irã. Veja, Israel planejou atacar o Irã em 15 e 16 de outubro agora, nesta semana. Mas, segundo algumas fontes, vazaram no Telegram documentos secretos do Pentágono e o ataque não ocorreu. A mídia israelense, como o Vala News, confirma essa informação. Uma fonte aí informada aí pela comunidade de inteligência dos Estados Unidos
compartilhou um documento de inteligência dos Estados Unidos, extremamente sensível aí da National Geospatial Intelligence Agency, NGIA. O documento é datado de 15 de outubro, detalhando os preparativos israelenses para um ataque extensivo dentro do Irã. Então esse é o tema. De acordo com o relatório, os Estados Unidos observaram a Força Aérea Israelense manuseando ALBM, que são mísseis balísticos lançados do ar, como, por exemplo, o Golden Horizon, que tem pelo menos 16 desses mísseis, né? E ROCs, pelo menos 40 ROCs, né? Da base aérea de Hatzerim, né? E que estão lá desde o dia 8 de outubro. Se todos fossem usados, seria um grande ataque, né? E de 15 e 16 de outubro, a Força Aérea Israelense também manuseou vários ASMs, mísseis ar-superfície, nas bases aéreas de Ramot David e Ramon, indicando aí um ataque iminente, né? Então veja só, então o relatório ele mostra que foi observado isso assim assado naquela base estava acontecendo isso, estavam juntando mísseis assim assado. Bom, então o relatório está aí para quem quiser ver. Eu encontrei lá no Twitter, no X, o Rafael Machado postou lá e depois eu fui no documento, né? Bom, além disso, aí a Força Aérea Israelense realizou um exercício aí 15 de outubro para praticar aí o reabastecimento ar-ar, reabastecer no próprio ar sem precisar pousar, e operações de busca e resgate de combate com um grande número de aeronaves, incluindo pelo menos 3 aviões tanque KC-707 e uma aeronave G-550 Gulfstream, possivelmente jatos de combate. Esse relatório confidencial se originou aí da National Geospatial Intelligence Agency, que faz parte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então veja, pode ser que alguém lá dentro do Pentágono, olha, vamos vazar isso daqui para melar esse ataque aí ao Irã. Pode ser. Inteligência faz essas coisas, inteligência serve para isso. Se nós quisermos melar o ataque de Israel, é só vazar esse documento, né? Porque isso vai dar várias coordenadas importantes aí para o próprio Irã poder se defender do ataque. Então pode ser que Israel adie o seu ataque, né? Ou pode ser que ele ataque mesmo assim, nós não sabemos, né? Pessoal, então aqui, parte final do vídeo é sobre Taiwan, né? Sobre Taiwan. Então vamos lá. A primeira parte, então, foi sobre os BRICS, a segunda parte foi sobre o ataque frustrado, aí se é que vai ser frustrado, de Israel ao Irã, e a terceira parte agora do vídeo falar sobre Taiwan. Veja, as Forças Armadas da China iniciaram uma simulação de um cerco à ilha de Taiwan. A Marinha, a Força Aérea e a Força de Foguetes participaram do exercício. Participaram aí 125 aeronaves, 17 embarcações de guerra e circularam a ilha e controlaram o chamado Estreito de Taiwan, que divide os dois países, né? A China continental e a ilha, né, que perto da China continental é uma ilha bastante pequena, né? Veja, o treinamento ele faz parte de uma estratégia da China para manter Taiwan sob o olhar da China e normalizar os movimentos na região. Vamos lá. Há alguns dias, o presidente de Taiwan, o Lai Ching-te, afirmou que não existe subordinação entre a China continental e a ilha, ou melhor, entre a ilha e a China continental, né? O Lai também insistiu que o governo de Xi Jinping não representa o povo taiwanês ou taiwanense, né? Bom, a China está crescendo 5% ao ano, hein? Daí a propaganda Yankee que fala que a China está fraca, está enfraquecendo tanto, né? Os Estados Unidos vai crescer o quê? 1%? 2% no máximo, né? A China está crescendo 5%, então a China está fraca, né? O Ocidente fala sobre crise imobiliária e cita a Evergrande, bem como uma queda no consumo por produtos variados, um movimento que forçaria o aumento das exportações. Pequim anunciou agora o maior plano de impulso econômico desde a crise financeira norte-americana de 2008. Serão emitidos 324 bilhões em valores de dólar em títulos da dívida pública para impulsionar a economia. Aliás, fazendo um adendo aqui, é muito provável, ou vamos dizer que tem uns 70% a 80% de Trump ganhar a eleição nos Estados Unidos. Então podemos prever o ano que vem uma guerra comercial muito maior entre a China
e os Estados Unidos. Ou melhor, entre os Estados Unidos e a China, né? Bom, o pacote de estímulo foca na construção civil, benefícios à população mais pobre e auxílios aos governos regionais. Voltando ao tema, né? A tentativa do governo é de garantir a meta de crescimento de 5% no PIB chinês neste ano. Bom, depois nós poderíamos também fazer naquele adendo, né? Aquele parênteses, falei da guerra comercial para o ano que vem. Como é que se daria esta guerra comercial, né? Isso aí poderia ser tema de um vídeo, né? Bom, vamos analisar alguns pontos aqui sob um viés que respeita a posição e a soberania da China. Nosso viés é de respeito à soberania da China e que entende o interesse geopolítico do Ocidente no crescimento exponencial da China. Nós entendemos também o desespero do Ocidente em ser futuramente dominado e liderado pela China, né? Veja, é preciso entender que as relações sensíveis entre a China e Taiwan vêm desde a Guerra Civil, quando o ocidentalizado Chiang Kai-shek, que trabalhava para o Ocidente, fugiu para Taiwan. A China tem 8 forças armadas, sob um comando único voltado especificamente para o Estreito de Taiwan. Neste caso, né? Um comando único voltado especificamente para o Estreito de Taiwan. Não, no caso do exercício militar, né? Exercícios militares são muito comuns por ali, né? Há 2 anos, a dona Nancy Pelosi, né, que era a presidente do Congresso dos Estados Unidos, numa clara tentativa de provocação, né, presidente da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, foi a Taiwan e a China fez um exercício logo após ela ter ido até lá, né? E houve mais 3 exercícios em torno da ilha de Taiwan, né? Portanto, são comuns esses tipos de exercícios, né? Analistas militares do Ocidente, bom, quase que a esmagadora maioria de analistas militares ocidentais é praticamente analfabeta quando o assunto é China. Você não tem mais sinófilos, né? Conhecedores da China aí no Ocidente como se tinha antigamente, né? Todos estão apostando aí em uma solução militar para a reunificação da ilha ao continente. Isso é propaganda ocidental, né? Uma vez que, do ponto de vista da China, não existe essa separação, né, que é tão desejada aí pelos americanos, né? Bom, em 2022, veja só, no 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping falou que a China só usaria de força caso haja interferência de forças estrangeiras na ilha chinesa. Bom, os Estados Unidos fazem grandes esforços para convencer o mundo de que o mar da China não é da China e de que Taiwan não é chinesa, né? E daí comentaristas que adoram, por exemplo, o Rambo, o Rocky um Lutador, né, dizem que o exercício militar foi o uso de força, naturalmente tentando criar uma narrativa para gerar um conflito entre os Estados Unidos e a China, ou fazer crescer o conflito. Veja, quem conhece um pouco a China sabe que os chineses são dezenas de províncias, como se fossem dezenas de estados, né? E em todas essas províncias e estados existem diferenças culturais e até étnicas, inclusive linguísticas, consideráveis, né? Porém, todos se consideram chineses, incluindo boa parte dos taiwaneses. Os taiwaneses, boa parte dos taiwaneses se veem como chineses. Eles se enxergam como uma parte inerente, aí, integrante da própria China. Veja, na cabeça do chinês comum, não existe a ideia de invadir Taiwan e matar os taiwaneses. Isso é coisa de sionistas, isso é coisa de americano. Isso não faz sentido para os chineses. Não é algo que vai acontecer, né? E não existe nenhuma estratégia nesse sentido, né? O que existe é uma palhaçada americana de dizer que a ilha independente não pertence à China, né? Os Estados Unidos falam que Taiwan é o estopim da Terceira Guerra Mundial, por causa de Taiwan, né? Os Estados Unidos eles afirmam que possuem alianças no Indo-Pacífico, por exemplo, eles têm alianças com a Índia, com a Austrália, com a Nova Zelândia, com as Filipinas, com países do Sudeste Asiático, uma cadeia de alianças de interesse da OTAN e da indústria armamentista norte-americana. Veja, então a OTAN, naturalmente a gente sabe que a OTAN tem um mandato assim ligado à Europa, né? Mas ela tem ambições em relação ao Japão, à Coreia do Sul, à Austrália. A China contesta essas ambições dos Estados Unidos e da OTAN. Não existe, veja bem, uma aliança coesa desses países em torno dos Estados Unidos. Não é algo tão assim preto no branco, como se esses países formassem um bloco contra a China. Isso aí é
wishful thinking, né? Melhor traduzido como um pensamento raso, né? Bom, as Filipinas, por exemplo, ela foi colônia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram uma base militar nas Filipinas, sob a alegação de que a China está contestando a liderança dos Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos fazem bases militares para cercar a China. Colocaram 50 mil soldados no Japão, 25 mil na Coreia do Sul. Bem, são muitas bases militares, com foguetes, com bombas, né? Bom, daí os Estados Unidos afirmam que a China está errada, pois ela se vê como a líder incontestável do mundo, né? Quem se vê assim são os Estados Unidos, né? E considera uma obrigação sua, os Estados Unidos, negar o direito à navegação por parte desses países, né? Veja, negação do direito de navegação, né? Mas é uma negação muito seletiva, né? Por exemplo, o Canadá estava com a marinha militar deles lá, né? O Canadá, Noruega, Alemanha, no mar do sul da China. Veja, o problema dos Estados Unidos só existe se a China executar manobras em seu próprio mar. Veja, o mar da China ele estava lá, na China, muito antes de nascer o primeiro estadunidense da história, hein? Bom, o baba-ovo aí norte-americano, ele diz que a China rouba a areia de Taiwan. Veja, vamos ver. É completamente falso, né? Na realidade, a China exporta areia para Taiwan. Essa é a realidade. A China é o maior exportador de areia que há no mundo. A areia para o silício dos famosos chips de Taiwan. Que é essa que é a questão, né? Essa é toda o cerne da questão. Os Estados Unidos, então, vivem bradando lá no Mar da China, né? São os reis do bullying, né? Bom, então vamos lá. Agora até que diminui um pouco por conta de que eles estão mais preocupados com o Oriente Médio, né? Então meio que a China tá assim, em banho-maria, né? Mas os Estados Unidos sonham em invadir o espaço aéreo da China, pelo Mar Amarelo ou pelo Mar do Sul da China. Eles querem invadir águas chinesas com a Marinha Militar Americana, fazem exercícios militares nesse sentido. A China não faz nada disso dos Estados Unidos. Ela não vai lá na Califórnia, no Golfo do México, no Havaí, né? Mas a China coalhou o Mar da China, né, com a marinha chinesa, né? Então, mas os Estados Unidos insistem que a China não pode fazer isso, que ela está errada, né? Bom, em relação a Taiwan, o Xi Jinping ele afirmou que não deixará o problema criado pelos Estados Unidos em Taiwan para o sucessor dele. Veja, é uma afirmação forte, hein? O próximo mandato de Xi Jinping será renegociado dentro do Partido Comunista em 2027. Então temos um horizonte de tempo aí bastante apertado, hein? Né? Existem muitas tensões, né, dentro do Partido Comunista, porque o Xi Jinping, de certa forma, ele rompeu aí uma tradição e uma regra que vinha desde o Deng Xiaoping, né, que é a regra dos 2 mandatos de 5 anos. Ele alterou essa lei, né? Ele já está no seu terceiro mandato, né? Bom, vamos voltar um pouco no tempo. O Mao Tse-tung ele causou a revolução cultural, o grande salto para adiante. Produziu um grande caos deliberadamente. E os estrangeiros caíram fora, pois os estrangeiros nunca estiveram ali para morrerem no caos chinês. O seu objetivo sempre foi econômico, sempre foi roubar, despojar, lucrar ao máximo na China. Então, o governo do Mao Tse-tung foi extremamente necessário para a China, ainda que tenha sido traumático, né? E até por isso o Deng Xiaoping instituiu certos limites, né? Por exemplo, o mandato de 5 anos com uma recondução. O Xi Jinping rompeu esse limite, né? Então, a preocupação da China com Taiwan é uma questão essencialmente de geopolítica. É mais geopolítica do que geoeconômica, mas é impossível não dizer que não seja geoeconômica, hein? Melhor dizer que são as duas coisas, mas talvez seja mais geoeconômica, porque Taiwan fornece 90% dos melhores semicondutores, que é o famoso chip, né, para o mundo. O general MacArthur dizia que Taiwan era um porta-aviões dos Estados Unidos ancorado em frente à China, né? Quando o Japão conquistou Taiwan na Guerra Sino-Japonesa, no final do século XIX, usou Taiwan justamente na função de um porta-avião para projetar poder na Segunda Guerra Mundial e conduziu suas forças para o sul do Pacífico. Então, a função de Taiwan passou a ser, desde então, bloquear, fechar, conter a saída da China para o Pacífico. Ela fica exatamente na frente, né? Taiwan é uma peça fundamental. Toda a saída da China para o Pacífico é contida por aliados dos Estados Unidos. Ao norte, a saída é contida pela Península da Coreia, onde está a Coreia do Sul, tem 27 mil soldados americanos ali. Depois, nas ilhas do Japão, está a sede da frota americana no Pacífico. Depois, Taiwan, depois Filipinas, que são aliados dos norte-americanos.
Toda essa primeira cadeia de ilhas contém a saída da China para o Pacífico, mais ou menos sob o controle dos Estados Unidos. Então, Taiwan é uma peça fundamental nessa primeira cadeia de ilhas para conter a marinha chinesa, que hoje já é a maior do mundo e a que mais cresce no mundo, né? Bom, se Taiwan voltar a ser totalmente chinesa, ela abre uma fechadura, ela consegue uma saída, ela rompe essa contenção. Os Estados Unidos estão cercando a China há décadas e décadas através de bases militares para justamente fazer um cinturão. E Taiwan é importante exatamente por isso. Tudo bem, isso é da geopolítica e da hegemonia, só que o seu discurso naturalmente reflete uma necessidade de manipular a opinião pública. O discurso é pura propaganda. Por exemplo, ao falar em contenção da China, como se a China fosse agressor e não os Estados Unidos sendo o agressor. Os Estados Unidos estão contendo a China? Veja, isso é completamente falso. A China é conhecida por nunca invadir país algum. Ao longo da história, a China foi invadida muitas vezes e o invasor acabou assimilado pela China. O invasor acabou virando chinês, né? Veja, em 40 anos, os Estados Unidos invadiram pelo menos 13 países. A China não invadiu nenhum. Na verdade, eles dizem que a China invadiu o Vietnã. Na verdade, ela foi ao Vietnã para defender o Vietnã dos Yankees, né? Bom, Taiwan é um importantíssimo fabricante de semicondutores, né? Dos 90% de semicondutores mais avançados do mundo, 60% são fabricados em Taiwan. Bom, isso tem uma enorme importância na economia moderna. Os chips são fundamentais para a vida, para todos os produtos eletrônicos. Então tem essa componente política, geopolítica, econômica e geoeconômica. E tem um componente de nacionalismo. Todo chinês que você conversar vai dizer que Taiwan é chinês, né? Então a província é rebelde, mas até mesmo os Estados Unidos reconhecem que Taiwan faz parte da China. Então eles reconheceram isso lá na ONU. Então, do ponto de vista oficial, eles reconheceram como uma província da China, o que não os impede de fomentar uma separação, né? Que não vai ser simplesmente uma separação administrativa, eles querem uma separação de cunho político mesmo, né? Taiwan deve retornar para a China continental. Eu ouso fazer este vaticínio, essa previsão aqui, de uma maneira completa, como as demais províncias, sem a separação administrativa, né? Os Estados Unidos invadiram Wuhan, invadiram o Havaí, invadiram Porto Rico, e invadiram Cuba e invadiram Taiwan, né? E vem um pacote de medidas da China para estimular a economia chinesa. Veja, a China tem a meta de crescer 5% ao ano, ela já cresceu 5% ao ano. A propaganda sionista Yankee diz que a China vive uma situação de deflação, que a deflação é um prenúncio de desaceleração econômica. O Japão passou por isso nos últimos anos. Dizem que a China tem um problema de endividamento nas províncias, que existe a quebra de empresas imobiliárias, etc. Só que tem algo que não fecha. A China já está no crescimento de 5%, né? Os Estados Unidos estão crescendo quanto? No máximo 2%, né? Bom, a China quer então crescer mais do que 5%, né? O objetivo da China é crescer 6%. Então veja, levantou várias questões aí, né? A questão monetária, os juros, a questão cambial. Bom, os Estados Unidos estão crescendo, mas qual que é a meta dos Estados Unidos para 2025? 1,5%. Bom, a China está em 4,8%, sua meta é 5% em 2024. Então o cara analisa a China, né? Chegando já ao final do vídeo, né? O cara analisa que a China vai quebrar, né? A economia da China está indo para o buraco e que os Estados Unidos estão certos em tudo, tal, 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 tal. Será que não são os Estados Unidos que vão quebrar? Será que não é essa a real da coisa? Veja, sobre a questão do nacionalismo. Veja, os taiwaneses se dizem taiwaneses, né? Uma parte deles, né? E não se diz chinês, né? Veja, isso não é incomum isso daí também, né? Porque quando o Chiang Kai-shek lá fugiu para Taiwan em 1949, ele impôs uma ditadura de extremo direita em Taiwan, tirânica, com apoio dos Estados Unidos. E ele ficou no poder até 1984. Veja, quando ele morre, a ditadura parceira dos Estados Unidos vinha de um regime que calou aí toda a ideia de nacionalismo, né, chinês. Matou muita gente, acabou com os sindicatos, acabou com todos os partidos pró-China, etc. Então, Chiang Kai-shek impôs lá um regime que foi chamado de terror branco,
né? Branco vem de ocidental. Bom, eu vou me aprofundar nessa questão de Taiwan, provavelmente no vídeo de amanhã, tá? Então hoje o vídeo vai ficar assim mesmo, já está com 35 minutos, ficou até grande, né? Então achei melhor abordar essa questão de Taiwan, mostrar os vários lados da disputa, né? Mostrar que esse exercício militar da China, simplesmente, eles estão mostrando que eles podem cercar a ilha de todo e qualquer lado e encher aquilo de avião e navio a hora que eles quiserem. É isso que eles estão fazendo. O exercício mostra isso daí, né? Bom, os Estados Unidos parece que está mais preocupado aí em vazar documentos do ataque de Israel ao Irã. Lula não foi para os BRICS. O Donald Trump apareceu vendendo hambúrguer para uma brasileira que fala mal do Brasil, no McDonald's. E vamos em frente, pessoal. Mídia alternativa aqui, independente, de livre expressão, de livre comunicação. Verifique se você está seguindo o canal, hein? Não esquece de dar o like, sininho das notificações aí. Se quiser ajudar o canal, é o Pix do canal aí na descrição do canal. Então, os comentários aí, estou aguardando aí, ansioso pelos comentários de vocês. Pessoal, muito obrigado aí pelo seu apoio, pelo seu carinho. Se você gostou do vídeo, repercuta nas suas redes. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.